O mundo sombrio e fascinante de Dylan Dog soa em um primeiro momento como algo que você já conhece, mas é tão único de uma maneira que você também não imagina. Criado pelo italiano Tiziano Sclavi, esse ex-detetive da Scotland Yard é um mestre em desvendar mistérios que rondam o sobrenatural, o macabro e as criaturas mais excêntricas e medonhas que existem, de uma maneira tão descontraída e carismática que talvez uma passagem sua pelo inferno soasse como uma viagem a um parque ou algo do tipo. Ele é um personagem que exala carisma com seus bordões, elegância com sua camisa escarlate e sagacidade na maneira como lida com as maiores desventuras que encontra pelo caminho. Talvez você já o conheça, ou talvez não, mas caso não saiba nada sobre ele, o vídeo de hoje será uma breve introdução a Dylan Dog, o investigador do pesadelo. Mas quem é Dylan Dog? Dylan Dog não é um herói comum ou mais um Constantine da vida. Esse, aliás, que já esbarrou com Dylan Dog em um crossover com o Batman. Na verdade, talvez Dog nem se considere um herói e nem pense muito sobre isso. Ele vive em Londres, tem um passado misterioso e seu apartamento é confortavelmente bagunçado de uma maneira caótica, com uma campainha que sempre grita. Não me pergunte por quê. Ah, e claro, e um assistente inspirado em um clássico comediante chamado Groucho, que só fala com piadas na grande maioria das vezes confusas. Além de seu sarcasmo, charme e uma intuição afiada, ele lida com qualquer situação enfrentando as manifestações mais bizarras dos pesadelos humanos, como vampiros, lobisomens, zumbis, fantasmas e manifestações oníricas. Contudo, enfrentar criaturas seria um diminutivo para Dylan Dog, que tem como pilar de suas histórias a complexidade do mal que reside em cada pessoa e os terrores que vêm da mente. E ao citar Constantine, é curioso reparar como, apesar de ter similaridades entre os dois, há um espaço enorme que os separa pela maneira como ambos lidam com suas realidades. Claro, se você é fã de Constantine, você vai amar Dylan Dog. Ambos são investigadores do oculto, músicos, com um senso de humor peculiar e uma tendência a se meterem com problemas sobrenaturais, além de serem mulherengos, né? No entanto, enquanto Constantine é um mago cínico e muitas vezes traiçoeiro, Dylan é mais um romântico cafajeste, com um coração mole e uma melancolia que o torna incrivelmente cativante. E sim, ele toca clarinete. Enfim, mas como diabos eu começo a ler Dylan Dog, DeAndre? E é aqui que eu digo, por onde você quiser. Beleza, vamos lá. A primeira história de Dylan Dog, se não me engano, foi O Alvorecer dos Mortos-Vivos, que brinca com o clássico filme e o próprio tropo de zumbis, pondo Dylan como um investigador armado contra zumbis esfomeados e serve como uma simples e direta introdução a esse universo que está surgindo. Mas eu não diria para você começar por, obviamente, a primeira história do personagem, pois muito tempo depois foi lançada a história O Novo Alvorecer dos Mortos-Vivos, uma ótima pedida para você que só quer ter uma primeira experiência com Dylan Dog com essa curta história de 30 páginas, onde Dylan precisa desvendar um mistério envolvendo um homicídio e no caminho enfrentar uma ameaça que se revela ser muito familiar. E eu interrompo a programação agora porque o Diandro ele tá aí falando sobre Dylan Dog, sobre zumbis, sobre mortos-vivos e outras coisas afins. E me lembrou também que esse mês não só teremos Resident Evil, como mês que vem teremos Demolidor. E essas são as duas principais inspirações do meu novo romance, Cambalache, o volume 1, Ave Maria da Rua. Estará disponível na Amazon para todos que tenham interesse. É uma história de ação e aventura, uma história de terror. É uma história que, assim como Resident Evil, vai dos extremos do horror, da incapacidade até o instante em que você domina toda aquela situação. E junto disso, a minha maior paixão, né, o personagem Demolidor. Então é
essa amálgama. E eu convido quem tiver interesse, quem se interessar por essa mistureba, vá atrás. E aqui no canal a gente sempre comenta sobre esses personagens, esses jogos. E agora é uma criação minha, algo que o Diano já escutou há muito tempo, que agora eu tenho a felicidade de estar dividindo com vocês. Mas essa era só a minha pequena interrupção, meu pequeno convite. Vamos voltar para a programação normal, para o que realmente interessa nesse vídeo aqui, que é mais Dylan Dog. É contigo, Dian. A história de Um Novo Alvorecer dos Mortos-Vivos começa com uma narração de um objeto. Sim, um objeto. Comprado por Dylan Dog e deixado por um homem misterioso em uma loja de artigos musicais. Detalhe importante: esse objeto é uma maleta de clarinete que, se aberta da maneira errada, explodirá. Então seguimos para a trama principal, com Dylan sendo procurado por Sybil Browning, cujo marido matou e agora está sob investigação. Contudo, vamos aos fatos e voltar um pouco no tempo. John Browning não retornou bem de sua viagem de pesquisa na Escócia. Ele estava infectado por um vírus que ele mesmo projetou e implorou para que Sybil não o deixasse retornar dos mortos. Ela não o fez e, uma vez transformado em um zumbi, em um ato desesperado de autodefesa, Sybil crava uma tesoura na cabeça de John, matando-o, entre aspas, novamente. Ela é presa, mas é liberada sob fiança. Consumida pela necessidade de entender o que aconteceu e provar sua inocência, ela vai até um apartamento no número 7 da Craven Road, onde encontra o excêntrico detetive particular de Londres, Dylan Dog. Dylan é um detetive particular que lida com casos do sobrenatural. Ele é um romântico incurável, dando em cima até da jovem viúva e tendo um tempo de diversão com ela em meio à investigação. Apesar de tudo, Dylan é um cara modesto. Ele veste sempre a mesma camisa vermelha, jaqueta preta e jeans, toca clarinete e odeia aviões e consultas médicas. Isso é um detalhe até importante, tá? Ele realmente tem fobia de hospital. Seu hobby é montar um modelo de galeão que ele nunca termina. Isso também é um detalhe importante, acredite. É bom gravar isso na cabeça. Seu fiel parceiro e assistente de casos, como eu já disse anteriormente, é o Groucho, um imitador constante do próprio comediante Groucho Marx, soltando piadas e trocadilhos infames a todo momento, mesmo nas situações mais tensas e absurdas, e às vezes é muito chato, mas ao mesmo tempo muito engraçado. Ele oferece um contraponto cômico a todas as situações macabras que Dylan acaba se enfiando. E é claro, esse caso é mais um desses, e Dylan o aceita, e a investigação nos leva a um enigma não tão interessante assim, mas que cativa pela simplicidade com que cada elemento desse universo vai sendo apresentado. Quando nos deparamos com as autoridades de Londres, conhecemos mais um personagem como o Inspetor Bloch, um policial veterano e fadigado pela rotina e que nutre um carinho paternal por Dylan, o chamando carinhosamente, ou não, de Miúdo. Miúdo. Ele é quem está investigando o assassinato de John Browning, mas relutantemente e em segredo ajuda Dylan nas suas investigações. As pistas acabam nos levando a descobrir que o caso de John não é isolado. Existem outros casos de mortos voltando à vida como zumbis e um caos silencioso começa a emergir por toda a parte. Partindo rumo ao laboratório onde John trabalhava, daqui em diante até o clímax da história, tudo se transforma em uma grande história clássica de zumbis. E é a partir daqui que chegamos à descoberta do responsável por todo esse caos morto-vivo em Londres, o Dr. Chabaras. Quem é Chabaras? Quem diabos é Chabaras? Que nome é esse? Enfim, ele se torna um dos maiores e mais recorrentes vilões de Dylan Dog nesses longos anos de publicações. Um cientista brilhante com ideias nihilistas e uma fixação na vida e na morte, principalmente sobre um novo conceito de vida a partir dessa morte reanimada, uma ligação entre ciência e ocultismo. Chabaras criou uma fórmula ou um soro capaz de reanimar os mortos, transformando-os em zumbis. Seu nome, como Dylan descobre no meio da viagem, é um anagrama de Abraxas,
um dos nomes do capiroto. Veja só, Shabbaras não quer apenas reviver os mortos, mas sim questionar e desafiar o próprio conceito de morte, usando os zumbis para remodelar o mundo e mostrar que ainda pode haver vida, mesmo após a morte. A história mergulha no terror clássico dos filmes de zumbi ao se transformar em uma perseguição bem bang bang em um confronto contra Shabbaras e o seu crescente exército de mortos-vivos. Até que, no desfecho da história, com Dylan Groucho e Sibyl capturados, Dylan usa sua lábia para provocar Shabbaras e lembra da maleta e o tal blefe que nem mesmo Shabbaras acredita ser real. Mas era real. E Dylan consegue o deter, pelo menos temporariamente, com todos os zumbis retornando para as chamas onde Shabbaras urra. O desfecho é sombrio, mas com uma certa leveza, como de costume nas histórias do Dylan Dog, não oferecendo um final totalmente feliz, nem totalmente aberto. Até porque Dylan Dog é um personagem construído ao longo de vários contos, tendo até coletâneas de contos com histórias bem curtinhas, mas que falam muito sobre o personagem, a personalidade dele e o mundo ao seu redor. Mas sobre essa história, quais reviravoltas surgem para além desse embate final, você precisará ler toda a história em algum ônibus ou edição única pela internet para descobrir. Mas o ponto é que essa história não só é uma boa porta de entrada para a grande saga de histórias de Dylan Dog, como também apresenta esse tom inconfundível do personagem, um tom que mistura terror, referências pop, especialmente de filmes pulp, humor nonsense, um quê de novela e um toque melancólico ao lidar com temas sensíveis, ainda que com muito humor. Sendo ele um personagem dos quadrinhos Bonelli, tem uma enorme história de publicações aqui no Brasil, com editoras diversas tomando as rédeas de suas histórias como Mitos, Conrad, Laurentiis e Panini, cada uma adotando seu próprio formato de publicação e seleção de histórias durante anos. Além do mais, cada história de Dylan Dog é independente, ao menos em sua maioria, funcionando, como eu falei antes, como contos. Você dificilmente ficará perdido ao ler uma história por não ter lido uma anterior e, mesmo que isso ocorra, a história ainda se sustentará em si mesma. Existem diversas histórias que você pode buscar para se aprofundar em Dylan Dog, essas que falaremos aqui no canal em algum momento, eu espero, e inclusive pelo Gil, que está bem convencido de ler essas histórias e produzir um continuando a leitura sobre, eu espero também que ocorra. E são realmente muitas histórias. Sendo as principais, para você que não conhece ainda o personagem, Johnny Freak, uma história emocionante e perturbadora que explora temas como exclusão social e a busca por aceitação de uma alma que já se foi há muito tempo. Um clássico que muitos consideram uma das histórias mais profundas e complexas do personagem, além, é claro, bem melancólica. Memórias do Invisível, uma aventura mais introspectiva e filosófica que trabalha com o clássico personagem, o Homem Invisível, e que brinca com o mistério envolvendo assassinatos e a natureza que os envolve. Essa aqui mostra a profundidade que as histórias de Dylan Dog podem alcançar, assim como a mais impactante de todas, na minha opinião, que é Mater Morbi. Uma das obras-primas mais aclamadas e merecidamente ganhará vídeo próprio aqui no canal, onde Dylan, levado com urgência ao hospital devido a um mal-estar súbito, começa uma jornada sombria em sofrimento com essa doença que o tortura e o consome dia após dia, sem que ninguém possa fazer nada para salvá-lo. Inclusive os próprios médicos, que são na verdade aqueles que o mantêm nessa situação. A única saída parece ser a de enfrentar a criatura, manifestação, entidade ou algo do tipo que o está matando, atingindo-a no coração de seu próprio sofrimento, em um lugar que se localiza a um passo da morte perante a doença. Essa é minha história favorita do personagem, uma trama profunda e que te atinge como um soco no estômago, um dos trabalhos artísticos mais deslumbrantes do personagem, se pá até dos quadrinhos. E é aqui que você entenderá por completo a grandeza que rodeia as histórias de Dylan Dog e como ele consegue lidar com temas tão comuns e próximos a nós como doença, morte, luto, e ainda assim, de maneira singela e esperançosa, aliviar essas dores que nos perseguem e estarão com nós por toda a vida. E um personagem como esse, você simplesmente não nega um convite para a leitura. Você aproveita e abraça a viagem.
Judas Dançarino, chegamos ao final da leitura de hoje. Quando eu vi que não daria para trazer esse vídeo em outubro, no Halloween, eu fiquei um pouco triste, pois ele encaixa como uma luva no Halloween e sai um pouco do habitual dos canais de quadrinhos sobre o tema. De qualquer maneira, Dylan Dog é um personagem que eu queria muito trazer aqui no canal, desde o momento que eu comecei a ler ele, as antologias, Mattermob, né? E é claro, esse crossover com o Batman, que ao meu ver é uma das melhores interações entre dois universos distintos e que teve um contraste muito legal, sendo Dylan Dog esse personagem tão imerso em sombras, mas lidando com tudo isso com muita leveza, o contrário do Batman, né? Que basicamente ele tá imerso em sombras e lida da maneira mais sombria possível, né? Mas enfim, essa foi uma introdução ao personagem, ao universo de Landog, e um universo que eu mesmo ainda tenho muito a desfrutar e quiçá enquanto produzo aqui para o canal. Espero que tenham gostado, que busquem ler de Landog e, é claro, não deixem de marcar aí o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam gostar também de conhecer de Landog. Aproveita que você vai deixar seu comentário e dá uma olhadinha em nosso comentário fixado, tá? Com todos os nossos links e as formas de apoio ao canal, beleza? Até o próximo vídeo, um grande abraço e, como sempre, continuem as suas leituras.